Você citou essa coisa dos prazos, acho que isso acaba sendo um tópico bem relevante quando a gente fala de elétricas, justamente por isso, né? Porque as empresas têm aqueles prazos e vocês, na média, salvo engano, vocês têm um prazo um pouco mais curtos do que alguns concorrentes. E às vezes isso serve como uma preocupação para algum analista que vai recomendar a ação de vocês e tudo mais. Porque eu falo, poxa, acho que talvez isso pode pressionar a empresa a pagar um preço mais caro num leilão ou tomar alguma decisão, né? Colocar ela numa situação que é menos confortável. Como é que vocês enxergam os prazos que vocês têm hoje? Se vocês estão desenhando alguma solução? Como é que vocês estão enxergando essa questão Olha, específica? excelente pergunta. Se você tiver todas as informações para você fazer, eu digo você mercado, todas as informações que existem na empresa para você conseguir prever os fluxos de caixa dos projetos que você tem, nos prazos que você ainda tem concessão, isso deveria te trazer qual que é o valor justo da ação, Uhum. né? Então, o valor da nossa ação, a gente entende que está próximo do que deveria ser. A gente entende que deveria ter um potencial de ter alguma subida, não vou entrar em percentual, Uhum. mas que eu diria que está razoável o que está sendo colocado em termos da precificação da ação. Aí nós não vamos fazer uma loucura e falar assim, puxa, né, que é a Uhum. pergunta que você fez, puxa, vocês vão querer ganhar leilão a qualquer preço para ter crescimento? Não, obviamente que não. Uhum. Porque a gente não quer ter crescimento sem crescimento com retorno. Então, o retorno é super importante para nós. Então, eu não vou, nós, né, em companhia, eu como representante, vamos dizer, executivo da companhia, nós não vamos levar para o nosso conselho, para os nossos acionistas, uma teoria de manutenção de crescimento da companhia com retornos que não sejam Adequados. bons ou adequados. Isso não vai acontecer. Por outro lado, a gente tem que fazer uma super lição de casa e estamos fazendo para tornar a empresa cada vez mais eficiente. A gente quer ser a empresa com a maior eficiência dentro do segmento no Brasil. A gente quer ter uma operação, né, que seja modelo em tudo que faz, ela já é em muitos aspectos. A gente quer trazer as questões de eficiência como sendo um benchmark e também a gente conseguir ter inovação na nossa operação. Quando eu fizer isso, né, que nós estamos já caminhando muito rapidamente para isso, eu sei que qualquer comparação que eu fizer com empresa, nós vamos estar muito bem posicionados. Vai ter empresas que podem estar um pouco melhor em determinada região, mas a gente acha que até pela presença nacional que a gente tem condição de ser um benchmark de custos dentro da indústria. É isso que a gente quer fazer. Ao ser isso, eu consigo, quando eu olhar qualquer projeto que tenha para eu ganhar, eu vou ser muito competitivo, porque eu Uhum. vou ter muita sinergia para entregar, eu vou ter possibilidade de fazer com que os contratos que eu já tenho, os serviços que são prestados para a companhia, sejam feitos de uma forma muito eficiente. Então, assim, eu diria que esse é o nosso drive principal de criação de valor. É a gente ter uma operação super saudável, uma operação que dê retorno para o acionista e, obviamente, por ser isso, a gente acha que tem condição de, ao olhar possibilidade de crescimento, a gente vai conseguir manter uma empresa que consiga ter crescimento, mas adicionando valor. A gente não vai nunca tentar entrar numa teoria de falar, não, vamos crescer para compensar eventualmente a redução de contrato de concessão a qualquer custo. Não, isso não vai acontecer. Perfeito. E sobre leilão ainda, né, a gente estava conversando aqui até antes de desligar as câmeras, que ainda tem um leilão de transmissão previsto para esse ano, né, ali para o mês de outubro. Como é que vocês estão enxergando? Se vocês querem ou vão participar? Como é que vocês estão olhando para esse certame que tem daqui a alguns meses? Olha, é mais um leilão super importante, né, com lotes aí espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nós estamos já fazendo um trabalho de elencar todas as características dos diferentes lotes e a gente fazer opções, né? O Uhum. que a gente entende que faz mais sentido. Quando você olha para leilão, Eduardo, tem questões, né, que muitas vezes a gente é questionado. Puxa vida, mas olha o deságio que a empresa incorreu. O deságio tem muito a ver com como você se colocou em termos de projeto para aquele lote específico. Uhum. Você pode ter questões relacionadas com uma visão de possibilidade de antecipação de entrada em operação. Uhum. Você pode ter soluções de engenharia que você consegue ter melhores. Você consegue, quando você tem lotes muito mais voltados a equipamentos, você consegue ter algumas
equações de realização do CAPEX diferente de quando você tem linha. Linha, você tem muita gente trabalhando no campo. E aí você tem os EPCistas, né, os empreiteiros, que você tem que fazer pagamentos para ele ao longo da execução do projeto. Quando você está falando de equipamentos, você tem outro nível de discussão com os próprios fabricantes. E aí você consegue também, olhando esse mix, né, se eu quero participar de um leilão que tenha mais mix com linha ou mais mix de equipamento, eu tenho estratégias totalmente diferentes. Então, por isso que é sempre perigoso quando você pega uma informação, nossa, o deságio foi muito alto. A gente precisa entender do que nós estamos falando. Quando você tem deságio alto de linhas ou de projetos que tenham muita linha, tem que ver o que foi visto e se tem uma solução de engenharia que fez com que se chegasse àquela conclusão. Muitas vezes vai ter, pode ser que tenha vezes que isso não vai ser possível e aí você tem projetos que podem até ser relicitados muitas vezes porque acabam não sendo executados. Mas eu diria que no Brasil, grande parte dos projetos são muito bem analisados e entrando no aspecto do que a gente espera do leilão. A gente espera que vai ser um leilão concorrido, tem empresas de primeiríssima linha concorrendo, sempre vai ter, tem novos entrantes também super capacitados. Então, como que a gente encara um leilão desse internamente? A gente fala o seguinte, ó, nós temos que estar super bem preparado para ter um leilão bem competitivo. Essa que é a nossa premissa. A gente não vai entrar, como no futebol, né? Fala assim, eu não vou entrar com o pé mole, né? Fala, não, eu não vou entrar numa dividida, porque talvez pode ser que tem uma situação de endividamento de empresas. A gente não espera que vai ter ninguém dando moleza para nós. A gente espera, de fato, analisar muito bem os projetos. A gente tem times internos aí que fazem um trabalho excelente, analisando a alternativa de captação, analisando possibilidade de antecipação. Ou seja, nós vamos fazer todo o trabalho esperando que tenha uma concorrência que não vai ser pequena para participar, como tem sido a história dos leilões. Eu acho que quando você pega os deságios médios, eles têm sido altos, mas têm sido altos acho que em função disso, né, de empresas que estudam. Eu posso falar do último que a gente ganhou, que tivemos um deságio elevado, por volta de 50%, mas a gente estava muito bem embasado. E a gente conseguiu até mostrar para o Conselho por que a gente estava propondo aquilo e foi exitoso. Então a gente espera que para os próximos a gente consiga ter o mesmo trabalho e o mesmo sucesso na estratégia para o leilão. Perfeito. E vocês, na visão de vocês, você consegue, na média, ser relativamente ou um pouco agressivos ou competitivos com esse patamar de alavancagem? Já que o leilão é nesse ano, né? E você falou que a desalavancagem contratada é algo que afetaria 26 em diante. Esse é um ponto interessante, mas sempre que eu olhar um projeto, eu vou estar olhando 2 anos para frente. Eu vou estar olhando 2 anos para frente e eu vou estar olhando a capacidade que eu tenho de executar esse projeto especificamente com um nível de dívida e capital pré-definido. Então, não vai ser o ponto a mais ou ponto a menos no meu endividamento que vai fazer com que eu coloque uma premissa maior de mais agressividade ou menos agressividade no leilão. Não é isso. Independe disso. Eu diria assim que o endividamento, né, o 4 vezes que a gente olha, é a linha de longo prazo que a gente tem. E quando a gente começa a ver que ela começa a cair, é super importante para nós. Agora, especificamente para o leilão, a gente tem que olhar fontes de captação interessantes naquele momento para aquele leilão. E, obviamente, as renovações eventuais que vão ocorrer ao longo da vida. Porque é super interessante o aspecto que as empresas têm que tomar decisão, porque, olha só, nós estamos tomando decisão, qualquer empresa toma decisão quando você vai participar do leilão, para os seus próximos 30 anos. Então, eu tenho que, na verdade, ser otimista com relação à minha capacidade de ter uma empresa super bem gerida, né? Por quê? Porque eu preciso ter financiamento daquela operação e refinanciamentos, eventualmente, ao longo da vida. Então, tomar uma decisão de investimento, você precisa ter, não é aquela coragem que você toma, que você fala, não, a coragem é mais importante do que o fundamento técnico. Não, mas eu não consigo não tomar uma decisão de investimento em que eu não tenha essa coragem transformada numa visão otimista do futuro que a gente vê.
Então, acho que isso que é super importante ser colocado. A gente, de fato, tem que analisar cenários, analisar possibilidades, e a partir do momento que a gente entende que tem uma possibilidade de participação, a gente tem que enfrentar aquela situação com coragem de executar o plano que foi definido e foi aprovado pelos acionistas. É assim que a gente trabalha na Taesa.